Obrigado pelo convite. Sim, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu tenho estudado até agora para minha dissertação do mestrado. Eu vou mostrar muito pouco realmente do que eu tenho estudado até agora, então bora começar. Quando a gente estuda um objeto novo, o que a gente se pergunta? O que é um nó? Porque nosso objeto agora são os nós. Então, o que é um nó? Bom, todo mundo sabe que é um nó. Verdade. Pergunta? Isso agora é sério. Um nó é um mergulho de EC1 no espaço tridimensional E3. É só isso, uma definição muito simples, uma definição minimalista. Então, a gente vai querer diferenciar um nó de outro, porque até agora a gente só tem essa definição aí que é muito simples, que é um nó, um mergulho de um círculo R3. E a gente tem um fato aqui que uma mediação contínua no espaço Hausdorff, no espaço compacto, indo para um Hausdorff, é sempre um homomorfismo. Um fato que vamos abordar na mente, só para responder essa outra pergunta aqui, é como distinguir um nó de outro? Será que esses dois nós são diferentes? Será que só é um nó? Não sei até agora, né? Ainda a gente não sabe se são diferentes ou não, mas a gente vai tentar responder. Digamos, topologicamente eles não são diferentes por esse fato que eu mostrei agora, que é toda a mediação contínua de um compacto, um Hausdorff, um homomorfismo. É um homeomorfismo. Aí então a gente, sim, topologicamente eles são a mesma coisa. Então vamos ver como de fato, não distinguir, mas como saber se dois nós são equivalentes. Então, dois nós são isotópicos, vamos dizer isotópicos, se existe uma homotopia entre eles, ou seja, para o tempo 0 é o nó K0 e para o tempo 1 é o nó K1. Então, para quem não está familiarizado com esse conceito de isotopia, homotopia e tal, só você pensa que você tem a cordinha no espaço, você vai deformando ela continuamente no tempo e chega na outra corda, na outra nó. Aí você vai falar que eles são isotópicos. E como eu falei aí, a isotopia é uma relação de equivalência que eu não vou mostrar. Agora a gente sabe quando dois nós são equivalentes, porque a gente tem uma relação de equivalência. Agora, eu tenho essa observação aqui, que é para a gente notar que todos os nós são equivalentes. Aí meio que não faz sentido estudar isso aqui, porque todos os nós são equivalentes, quer dizer que a gente está estudando um conjunto onde só está o EC1, o círculo. Então, por enquanto não é muito interessante. Então, olha só, a gente tem aqui esse nó, e se a gente vai esticando, uma hora, assim, esticar um professor contínuo, uma hora você vai esticar tanto que a componente anodada ela vai desaparecer, vai ficar só uma corda. Então eu fiz que todos os nós fossem equivalentes. Então não é interessante esse estudo. Aí a gente conclui que alguma coisa está errada, porque a gente está estudando uma coisa que não é interessante, né? É muito pouco interessante. Então, de novo, vamos nos perguntar o que é um nó. O que estava errado na definição? E o que está errado é isso aqui. Eu vou pedir que o mergulho agora seja suave, seja smooth. Isso que eu vou pedir agora. E fazendo isso, vou mudar minha definição de relação de equivalência, que é a isotopia. Agora eu vou pedir que a isotopia seja suave. Então, esse processo de esticar ele até a componente anodada desaparecer, eu já não posso fazer mais, porque eu estou pedindo agora que a isotopia, quer dizer, eu pego uma cordinha, vou mudando ela tal, continuamente, até formar outra, eu estou pedindo agora que seja suave. E olha só, esse processo aí, mesmo ele sendo contínuo, ele não é suave. Porque tem uma hora que quando você estica o suficiente, você pode imaginar que todos os pontos do espaço ao redor, por volta dessa componente anodada, eles estão desaparecendo, eles estão sumindo, estão indo todos para o mesmo ponto na mesma vez. Aí não tem derivada, a derivada não está bem definida. Então a gente conseguiu observar que é importante a suavidade e é importante a suavidade também na definição da relação de equivalência. Aí embaixo eu tenho uma afirmação, que é um lema, que toda isotopia suave, ela pode ser levantada como uma isotopia do ambiente. Que é mais ou menos o negócio que eu estava falando agora, pensa assim, você tem os pontos do espaço, ou seja, você não está só modificando o nó, você está também
alterando os pontos por volta do nó, está alterando o ambiente todo. E isso é bem importante aqui, porque se a gente não tem essa condição, vira tudo equivalente, vira tudo igual, e a gente está estudando o círculo. Aí não é muito interessante, não. A gente tem um exemplo aqui, esse exemplinho. Não existe isotopia do ambiente, que eu vou chamar só isotopia daqui para frente. Não existe uma isotopia do círculo em aquele nó que eu mostrei agora. Esse nó. Cadê? Esse também não. Cadê? Não existe uma isotopia entre esse nó, que é o círculo, e esse aqui. Não existe. Então a gente já pode responder essa pergunta, se eles são diferentes ou não, e de fato eles são. Só que é bem difícil mostrar que não existe uma isotopia entre dois mapas, geralmente é bem difícil mostrar isso. Então isso aqui não é uma prova, é uma não prova, porque até agora eu já falei que são diferentes, só que eu não posso falar ainda como que eles são diferentes. Por quê? Então sim, eles são diferentes, só que por quê? Eu não sei ainda. Né? Vamos descobrir como é que eles são diferentes. Então, a gente sempre tem isso, né? A gente tem um objeto, define uma relação de equivalência, só que nem sempre é fácil distinguir quando dois objetos são diferentes. A gente precisa definir alguns invariantes para distinguir objetos. Então, vamos definir alguns invariantes. Então, agora, vamos ver. Eu tenho um nó mapa, imagina a imagem do nó, ou seja, uma curva no espaço fechada, suave, bonitinha, ela fechada. E vamos ver que é uma projeção regular. É um mapa de projeção. Eu tenho o meu nó, NR3, eu vou projetar ele e vou pedir para ele três coisas bem simplesinhas. Primeira coisa, não tem três pontos com a mesma imagem. Então vou mostrar para vocês. Esse é o primeiro caso, isso aí não pode acontecer, ter três pontos com a mesma imagem. A segunda coisa é que existe uma quantidade finita de pontos duplos. Então, vamos lá. Desses aí, finitos. E a terceira coisa que eu vou pedir é que, se eu tenho dois pontos diferentes no círculo, nesse 1, tal que a sua imagem é igual, então os vetores tangentes são LI. Isso quer dizer isso aqui, olha só. O que a gente está pedindo aí, basicamente, é que tipo, a cordinha passe uma, atravesse a outra. Não pode ficar aí só beijando ela e não atravessar. Não, tem que atravessar tudo. Não pode ficar só aí. Isso aí, quando acontecem essas três condições, a projeção é regular. O nó é dito em posição regular. Por que em posição regular? Porque eu posso projetar ele bem, não tem singularidades. E que a gente tem uma proposição muito bonitinha, que todo nó é isotópico a um nó em posição regular. Ou seja, você tem um nó aqui, projetou ele. Qual foi a ele? Ele tinha infinitos pontos duplos. Essa projeção não é regular. Mas você pode alterar um pouco. Você pode pegar um nó. Não, como eu disse aí. Você pega o plano, você faz alterações desse plano assim, rota um pouco o plano, até excluir todas essas singularidades. Ou seja, achou um ponto triplo. Você vai rotar um pouco o plano e projetar nesse. Achou infinitos pontos duplos. Você tem que mover um pouco mais o plano. E mais ou menos a prova, não é a prova, mais ou menos. A prova é bem mais técnica, obviamente. Só que não queria ser tão chato assim. Agora, essa definição aqui é bem importante, é crucial. Foi bem difícil de escrever. Mas vamos lá. Um diagrama é uma projeção de um nó em posição regular, munida com informações sobre os cruces. Então, aí eu falei mais ou menos o que é um cruce, claro, quando dois arcos se cruzam, e um arco seria esse, né, aqui, até que cruza em dois lugares. Então, o que a gente ganha com a definição de diagrama? Porque, olha só, a definição a projeção é só a projeção aqui, mas a gente perde muita informação se a gente só tem a projeção. A gente não sabe, com a projeção, quando é que a cordinha vai por acima da outra. A gente não sabe isso. A gente precisa dessa informação. Por isso que eu falei aí que é a projeção munida dessas informações sobre os cruces. Então, estou falando, ó, a gente tem os diagramas são projeções de nós em posição regular.
E a gente também, nos diagramas, tem informações sobre os cruces. Isso é, a gente sabe quando uma cordinha vai para cima da outra e quando vai para embaixo. Só isso. Então a gente tem a seguinte definição, que os movimentos de Radameister. Esses movimentos são três. A gente tem três coisas. Ó. Tem uma corda, você pode dar volta nela, e o movimento. Você tem duas cordas, você pode jogar uma por cima da outra. Ou você tem três cordas, tem um cruce assim e outra por acima, e essa da cima você pode mandar para embaixo. Só isso. São movimentos normais de brincadeira que qualquer uma pessoa pode fazer. Só que é importantíssimo, porque como vamos distinguir um nó de novo, porque a gente ainda não conseguiu distinguir os nós. A gente ainda não conseguiu saber se esses aí são diferentes e por quê. Então a gente tem o seguinte, que é o teorema de Radameister. É o seguinte, existe uma correspondência 1 a 1 entre nós, a menos isotopia, que é a nossa relação de equivalência, e diagramas, obviamente em posição regular, a menos de movimentos de Radameister. Ou seja, a gente já parou de estudar nós, módulo isotopias, e a gente vai estudar agora diagramas de nós, módulo movimentos de Radameister, porque também é uma isotopia planar. A gente tem esse resultado. Movimentos de Radameister são isotopias planares. Então a gente já parou de estudar aquele no espaço tridimensional, e a gente agora está estudando no plano e só módulo aqueles movimentos que eu mostrei lá acima. Tá bom? Agora sim, vamos definir nosso primeiro invariante, que é muito engraçadinho, que é colorar um diagrama com três cores. Então, um diagrama dito tricolorável, se todo arco pode ser colorido de vermelho, azul ou verde, onde em cada cruce aparecem ou todas as cores ou só uma cor. Tá bom? Aí embaixo eu boto que é o número de tricolorações. Vamos anotar desse jeito. Mas isso aí por enquanto não interessa muito não. Então, vamos lá. Exemplo. Vou ter que um pouquinho aqui. Note que essa é uma tricoloração trivial, por quê? Olha aqui. Esse é o meu primeiro cruce. E cada cruce tem que ter ou todas as cores ou só uma. Aqui tem uma só cor, uma cor e uma cor. Porém lá é uma coloração não trivial. Aqui nesse cruce tem as três cores, aqui nesse cruce tem as três cores e nesse cruce tem as três cores. Então a gente ganhou que aquele nó, que é o nó de trevo, tem uma coloração que é não trivial. Que a gente ganha essa proposição que vai nos permitir distinguir realmente entre um nó e outro, que está falando que as tricolorações são um invariante dos nós. E para provar isso, obviamente, a gente vai usar os movimentos de Radameister, porque a gente já viu que já paramos de estudar nós no espaço tridimensional, a gente está estudando no plano e módulo esses movimentos. Então a gente tem que verificar para os três movimentos que realmente a tricoloração é preservada cada vez que você vai fazer um movimento desse. Então vamos fazer o primeiro movimento, a gente tem só uma cor, porque a gente tem uma cordinha. E quando você faz a cordinha assim, ela não pode mudar de cor, porque olha só, aqui você gera um cruce novo, aqui eu tenho um arco, e aqui tenho outro arco, só que a coloração tem que ter ou todas as cores, ou só uma. E como aqui só tinha uma cor, aqui está forçado a ter só uma. Então, esse aí preserva a tricoloração. Para um movimento de tipo 2, se a gente tem duas cordinhas da mesma cor, a gente faz um movimento e essa corinha aqui, que é nova, entre aspas, ela vai conservar a cor. Então aí não é muito interessante. Mas quando a gente tem duas cordas de cores diferentes, o que acontece quando a gente faz um movimento? Essa última do lado de lá é forçada a virar verde. E aí, como vocês podem enxergar, todos os cruces vão conter ou uma cor ou as três cores. Então a gente achou de uma tricoloração, foi para outra e continuou tricoloração. Então foi preservado.
E o movimento de tipo 3 eu deixo como exercício para vocês, porque é muito longo, muito chato. Então vocês que vão fazer depois. Bom, agora sim. Colorário. Finalmente, eles são diferentes. E por quê? Finalmente. Eles são diferentes porque note que o S1 tem três tricolorações. As três são triviais. Eu posso colorir ele de vermelho, de azul ou de verde só. Ele não tem mais cruzes, então ele está forçado a ter só tricolorações triviais. Porém, o nó de trevo, a gente já viu que ele tem uma tricoloração não trivial. Aí ele, como eles têm uma característica que é invariante, que é diferente para os dois, então eles são diferentes. A gente finalmente pode dizer que eles são diferentes e por quê. Aí eu colori eles, diferentes. Então, bom, vamos lá. Nem todos os nós podem ser distinguidos desse jeito, mas muitos deles podem ser distinguidos só uma característica bem parecida, que é a decoloração. Eu acho que decoloração. Então, assim, você pega um grupo abeliano e você vai colorir os arcos com os elementos desse grupo abeliano. De que maneira? Você pega o diagrama, esse AD de lá, gostaria de não presta. Esse AD de lá é o conjunto dos arcos do diagrama. E uma decoloração vai ser uma função que vai pegar um marco do diagrama e vai assignar um objeto do meu grupo abeliano. Mas você tem que satisfazer uma condição, que essa equação de aí embaixo, que vai fazer o seguinte. Você pega o cara que está por acima, que no caso é x, e os dois que estão por embaixo, que no caso são y e z. E a coloração em y mais a coloração em z tem que ser igual a 2 vezes a coloração do x, do cara que vai para cima. Tá bom? Tá bom? Então eu vou denotar eles desse jeito. Col de do diagrama. Agora vamos fazer um exemplo com o nosso cara de sempre, que é o nó de treble. Então vamos ver. Eu chamei desse jeito, a 0, a 1 e a 2, o conjunto dos arcos do diagrama. E a gente tem o diagrama, e aí a gente tem os cruzes. Vamos ver o que a função faz. A gente pega o arco A0 e manda para o 0. E o grupo é C3. A gente pega A1, manda para o 1, a gente pega A2, manda para o 2. Então, olha que essas funções aí, essa função, perdão, ela sempre vai satisfazer a condição que a gente pediu para ser tricoloração. Ela sempre vai satisfazer para todos os cruzes. Então, essa aí é uma tricoloração como a gente já sabia. Mas aqui a gente pegou um grupo e tal, então é um pouco diferente. A gente já sabia, mas agora a gente pode decidir de fato. Agora, esse conjunto que a gente definiu lá, que são os coloreios usando o grupo G do diagrama, se a gente define a soma desse jeito, é um grupo abeliano. E isso é muito importante porque a gente tem esse teorema aqui, que se você tem dois conjuntos de G coloreios para dois diagramas diferentes e eles são isomorfos, isso se os diagramas são equivalentes via movimentos diagramas. Ou seja, você pode levar um diagrama no outro, vou botar para frente outro. Você pode levar um diagrama no outro via finitos movimentos daqueles que eu mostrei, que era só brincadeira de criança. Então, a prova eu não vou fazer porque a prova é muito longa. A prova é longa demais, então não vou fazer. A gente vai ver outros invariantes agora. Usando mais ou menos esse teorema aqui, a gente vai conseguir distinguir outros nós diferentes. Nó diferente só. Então, vamos ver o que é uma matriz de um nó. Então, todo nó vai gerar uma matriz de algum jeito. Esse nó de aqui é um nó de figura de 8. Parece ter um 8 ali engraçadinho. Então vamos ver, a gente vai nomear os cruzes, C0, C1, C2, C3, tem 4 cruzes. E a gente vai nomear os arcos.
o que a gente vai fazer? Ó, é bem fácil. Você vai olhar o cruce zero e você vai ver quem é que passa por cima e quem é que passa por embaixo. Então por aqui, cruce C zero. O arco zero passa por embaixo. Se passa por embaixo, eu vou botar -1. Se passa por embaixo, que é o arco A2, passa por embaixo do cruce, vou botar -1. Se passa por acima, vou botar 2. Só isso. Se não interage o arco com o cruce, vou botar 0, obviamente. Eu vou fazer isso com todos os cruces e com todos os arcos. Eu botei essa matriz aí. Então, se vocês lembram da definição de coloração que eu dei agora, eu falei, ó, você tem os cruces os arcos que estão por embaixo e o arco que vai por cima, eles têm que satisfazer uma relação que é justamente isso aí. Ou seja, esses coeficientes viram desse jeito e por isso que a gente tem essa matriz associada com o nó, ela vem da tricoloração e por isso que a gente pode usar ela para distinguir um nó de outro, dependendo de se a matriz tem características diferentes. Vamos ver quais características. Então, vou botar um pouco. Olha só, a gente tem essa matriz de coeficientes igualando a 0 e essa matriz de coeficientes igualando a 0 são as que vai definir as colorações, como eu já falei antes. Então, por isso que eu botei aqui, que devem notar que o kernel da matriz corresponde às colorações do nó. Em particular, se você tem um vetor com todas as componentes iguais, ele é a solução do sistema de equações da matriz desses x igual a 0. Ou seja, as colorações todas triviais. Bom, aí a gente tem essa leminha que vai ser muito útil, que é que se você tem uma matriz de diagrama, então esses três grupos são invariantes pelas operações elementais de matrizes, mas que sejam invertíveis, ou seja, você não pode dividir se não está permitido, por exemplo. Operações de linhas e colunas. E aí, ainda mais importante, que esses grupos que eu mencionei são invariantes também para os nós. Então, como eu já falei agora, mais cedo, para você verificar que uma coisa é invariante de nós, o que você vai fazer? Verificar os movimentos de Hadamard que a gente já viu várias vezes. Então, vamos verificar para o movimento de Hadamard de tipo 1. A gente tem esses dois diagramas do movimento. Então, vou numerar A como a matriz do primeiro diagrama e B como a matriz do segundo diagrama. Então, o que ela vai fazer? Olha só, essa linha K1 são... Vamos ver se a gente lembra um pouco. Como é que é? São todos os arcos, é uma linha de arcos interagindo no cruce que vai ser alterado, porque aqui vai aparecer um cruce novo. Então, linhas são arcos... confundo espanhol e português. Colunas são arcos e linhas são cruces. Isso. Então, olha só, aqui vai aparecer um cruce, então vai aparecer uma linha nova e também vai aparecer uma coluna nova. Então, olha só, é bem interessante. Mais ou menos. Esse K1, que é aquela coluna, é a soma daquelas duas. Por quê? Porque essas duas colunas estão representando tudo o que aparece aqui atrás, porque esse nó é bem grande, tá? Tem coisas por lá atrás que a gente não está vendo. A gente está só focado localmente na componente nodada que a gente fez agora, que fez nova. Igualmente aqui, essa coluna K1 tem tudo a ver com as coisas que estão acontecendo por fora que a gente não está vendo. Então, quando você soma as duas, tem que aparecer o que já tinha o nó antes dele ser modificado. Então, por isso que satisfaz essa equação aí. E aqui, por que aparece 1 e menos 1? Bom, menos 1 é porque ele... Olha só, aqui, quando a gente tem um cruce, tem 3 arcos aparecendo. Esse que está indo por embaixo é menos 1, pois a gente tem menos 1 lá.
Só que esse aqui tá indo por embaixo e também por acima. Então, é 2 menos 1 dá 1. Essa aqui a matriz ficou desse jeito. E fazendo operações elementares entre matrizes. Bom, a gente vai somar esses dois aqui e vai botar na primeira coluna. A gente vai somar essas duas colunas e vai botar na primeira coluna, vai ficar assim. Depois a gente fazendo algumas reduções, vai ficar desse jeito. E a gente pode concluir que o kernel da imagem e o cokernel são isomórficos, são grupos isomórficos. Então, essa aí é a mais fácil, obviamente, sempre um é mais fácil e a 2 e a 3 são bem mais difíceis de fazer. Assim, a dificuldade é só de escrita, é só de sentar a bunda e fazer a porra da conta, que é bem longa. Então, exercício, porque é uma conta bem chata de fazer, é fácil, mas muito chata, que às vezes é bem mais difícil fazer uma coisa chata. Então a gente tem esse colorário aqui, que diz o seguinte pra gente: esses dois nós são diferentes, a gente já pode distinguir pelo menos 3 nós, porque é uma coisa bem bacana, porque no começo são só codinhas, a gente agora pode distinguir uma de outra, e é sensacional. E a prova, basicamente, vai ser em tentar achar um grupo onde uma codinha dessas tenha algumas colorações que a outra não tem. Essa é a prova, só isso. Então vamos tentar achar esses grupos. Então olha só, esse aqui tem 4 cruzes, e esse aqui tem 4 codinhas e 4 cruzes, e esse de lá tem 3 cruzes e 3 arcos. E lá a gente já viu que ele pode ser tricolorado. Então, o que eu pensei a primeira vez que eu vi isso aqui então, esse aqui vai ser 4 colorado, vai ter 4 colorações, vai ter 4 cores. E o pior é que parece, mas não pode ser colorado com 4 cores, tem que ser com 5 cores diferentes. Vamos ver como. Vamos ver como não, mas vamos ver por quê. A gente pega a matriz do nó, faz aquela construção, faz aquela redução que eu fiz antes. A gente vai chegar nessa aí para o nó de trevo, que é esse aqui. A gente fez a matriz, faz uma redução, usando só operações invertíveis, porque a gente está considerando a matriz indo de C3 para C3. A gente acha que a imagem é essa aí, C vezes 3C, então a cokernel vai ficar esse grupo aí, C vezes C3. C3. E a gente faz a mesma coisa com o outro, calcula a matriz, faz a redução, não sei o que, e considera B indo de C4 para C4, C elevado a 4 no caso, e a gente acha o cokernel e são diferentes dos cokernels. Então a conclusão, a gente tinha definido um invariante, e para um de um grupo, para outro de outro grupo, eles têm que ser diferentes. Então, eu queria falar mais uma coisa aqui, é que olha que lá está aparecendo um C5. Esse C5 é o que está dizendo para a gente que ele pode ser colorado com coisas com 5 cores de forma não trivial. Só que claramente aqui não vão aparecer os 5 cores, vão aparecer só 4. Mas a gente vai usar 4 coisas do grupo C5 para colorar elas. Mesmo não aparecer uma quinta, a gente vai usar um grupo de 5 elementos para ser colorado. Aí, finalmente, porque eu pensei que ia falar muito mais, mas acabou falando pouco. Finalmente tem outras coisas interessantes aqui, que por exemplo, esses dois nós aqui, que parecem iguais, mas não são, eles são bem diferentes. Assim, são bem diferentes, são bem parecidos também. Eles não... A gente pode provar que não existe uma isotopia do ambiente levando um no outro. O qual é uma coisa bem estranha, porque eles têm até o mesmo nome. Nó de trevo. Mas, mais uma vez, provar esse fato aí de que eles não são isotópicos é bem difícil via isotopia do ambiente. Bem difícil em tentar demonstrar que não pode ser construída uma isotopia do ambiente indo de um lugar para outro. Uma coisa bem difícil. Aí a gente tem outro invariante que distingue orientação das curvas, porque aí a única diferença é a orientação.
E o polinômio de Alexandrov, que inclusive está definido para esse anel de polinômios que nós falamos agora. Um anel de quê? Como é o nome? Do C e C elevado a menos 1. Agora, É? anéis pronomes de Lorentz. Isso, de Lorentz. Aí está definido o polinômio de Alexandrov, que permite distinguir um nó de outro mediante a orientação. Esse cara aqui, por exemplo, a orientação dele não interessa. Ele pode ser orientado de um jeito para outro e é equivalente, mas esse meu nó de trevo, ele não é equivalente. E aqui tem outros nós que podem ser distinguidos via de coloreio. Tem muitos que podem ser distinguidos, a gente pode brincar muito, só que, claro, é muito longo e aí eu não fiz. E lá tem um pedaço de uma música que eu gosto muito. Os Emaranhados de Seus Cabelos. Aqui as referências, que são esses aqui, que são livros clássicos de teoria de nós, para quem estiver interessado. Esse filme aqui, Enrolados, de Disney, é bom, eu super recomendo. E esse último aqui é um filme espanhol, Atama, de Pedro Almodóvar, recomendo também, se você está interessado em nós. Essas duas últimas são as que eu mais recomendo assistir. Obrigado.